Olá, pessoal. Eu sou o professor Carlos e nesta aula vamos dar início ao estudo de junções PN. Vamos abordar aqui nesta aula os seguintes tópicos: junções PN, eletrostática da junção PN, construção do diagrama de bandas, cálculo do potencial interno, VBI, e a aproximação por depressão. Em semicondutores, nós temos uma certa quantidade de junções, de configurações de junções. Os dispositivos semicondutores são construídos por junções de diferentes tipos. Então, nós temos junções do tipo metal isolante. No caso aqui, se desse lado nós tivermos um metal e aqui tivermos um isolante com essas características, com características de um isolante em semicondutor, nós temos aqui a representação da largura da banda proibida do isolante. Nesta outra região aqui nós temos uma junção entre o isolante e um semicondutor. Nesta região aqui nós temos a junção de um semicondutor do mesmo tipo. Como que nós identificamos que o semicondutor, que a junção semicondutora é do mesmo tipo? Porque nós não temos descontinuidades aqui na banda de condução e na banda de valência do semicondutor. Então, temos o semicondutor do mesmo tipo, porém com dopagens diferentes. Então, esse semicondutor aqui, este material, é um material semicondutor dopado com dopantes aceitadores, então ele é um semicondutor do tipo P. E esse outro lado aqui é o mesmo semicondutor, mas dopado com dopantes doadores. Então ele fica um semicondutor com uma concentração de dopagens do tipo N. Essa outra junção aqui é uma junção entre semicondutores diferentes. Então, nesse modelamento, isso fica caracterizado pela descontinuidade em uma ou ambas as bandas de valência e de condução do semicondutor. Então, isso aqui é chamado, nesse estudo de junções, de heterojunção. E desse outro lado aqui, nós temos a junção de um semicondutor com um metal. Então, nós temos, basicamente, esses tipos de junções no estudo aqui de semicondutores. Estas junções, também chamadas de blocos construtivos de dispositivos, podem ser dos tipos mostrados acima. Então, aqui, metal isolante, isolante semicondutor, homojunções, heterojunções e junções semicondutor-metal. Só para exemplificar, metal isolante semicondutor dá origem à junção, aqui no caso seria MIS, mas quando utilizamos óxido, e no caso estamos utilizando aqui silício, por exemplo, temos uma barreira aqui formada por óxido de silício, nós temos a junção metal-óxido semicondutor, que seria a junção MOS. O que nós vamos estudar agora é a junção PN, do tipo homojunção. A junção PN é a junção básica dos diodos, bem como uma das junções integrantes da grande maioria dos dispositivos semicondutores. Então, nós encontramos elas em transistores bipolares, em transistores MOS, em tiristores e em vários outros dispositivos, inclusive sensores de luz e células fotovoltaicas. A física envolvida no entendimento da junção PN é também fundamental para entender outras junções, bem como para entender os diferentes dispositivos semicondutores. Daí a importância da ênfase ao estudo desta junção. Na interface da junção PN, temos uma transição da dopagem P
para uma dopagem N. Então, o que fazemos? A dopagem em uma junção PN, ela geralmente é feita por um processo de difusão ou implantação dos materiais dopantes. Então, você vai fazer essa implantação ou difusão até uma dada profundidade em uma área de um semicondutor. E a interface, que é esse limite aonde termina um tipo de dopagem e aonde começa a outra, é basicamente uma linha imaginária que divide, é uma fronteira. E nós vamos fazer o estudo da junção não considerando as bordas feitas pelas difusões ou implantações, mas considerando que nós temos um bloco aqui, onde nós temos de um lado o material dopante do tipo N e do outro lado o material dopante do tipo P. Então aqui, ó, pegamos esse bloco e vamos fazer o estudo dessa junção nesta configuração, onde nós podemos aplicar polarização e fazermos o estudo da junção PN. Nessa interface, o que acontece? Supondo que nós colocássemos o material em contato diretamente, nós iríamos, se fosse, por exemplo, uma soldagem, nós teríamos aqui uma transição abrupta. Mas, quando nós trabalhamos com materiais reais, essa transição ela não é abrupta, ela é gradual. Mas, como nós vamos ver aqui, nós vamos fazer uma análise considerando uma transição abrupta do lado da dopagem do lado N para a dopagem do lado P da nossa junção. Para a análise unidimensional eletrostática da junção PN, ainda assumiremos as seguintes hipóteses. Primeira, a junção metalúrgica, a interface PN, localiza-se na coordenada x igual a 0. Então, essa interface, para todos os efeitos, a nossa coordenada aqui vai ser x igual a 0. A junção é do tipo degrau, abrupta, com N de aceitadores, com dopagem de aceitadores e dopagens de doadores, constantes na região P e N, respectivamente. Então, a concentração dos dopantes vai ser constante em toda essa região e constante em toda esta região. Nós não vamos considerar nenhuma não idealidade. Temos contatos ômicos perfeitos em X no menos infinito e X em mais infinito, onde contato ômico ideal significa uma característica IV simétrica em torno da origem e queda de tensão no contato desprezível, com passagem de corrente. Então, o que significa? Que significa que o contato ele vai ser considerado a uma distância infinita aqui da junção, tanto do lado N quanto do lado P, e nós vamos considerar que o contato é perfeito, e o contato perfeito aqui nesse caso é quando não existe queda de tensão sobre ele. Então a resistividade do contato aqui vai ser igual a 0. E aí vamos fazer os estudos. E nesse caso nós vamos considerar que todo o potencial elétrico aplicado externamente seja desenvolvido dentro do material semicondutor, entre a interface da junção PN, na região que chamamos de região de depleção. A eletrostática da junção PN. Então, distante da região de depleção, ou seja, estamos aqui na região central, então a uma determinada distância dessa região, nós consideramos que a concentração de carga é nula. Por quê? Porque a quantidade de lacunas em cada uma dessas regiões, ela vai ser igual à quantidade de portadores de lacunas geradas termicamente, mais,
ela vai ser igual à quantidade de lacuna gerada termicamente menos a quantidade de íons dopantes aceitadores. Da mesma forma, a concentração de material N vai ser igual à quantidade de elétrons gerado termicamente menos a concentração de íons doadores. O que sobrar, que é gerado termicamente, vai se anular. Então, nós vamos ter nessas regiões que chamamos de região neutra a densidade de carga nula. Dentro da região de depressão, por outro lado, nós vamos considerar que a densidade de carga é igual à concentração de dopantes, aceitadores ou doadores, vezes a carga elétrica elementar. Na região de depressão, nós supomos que não existem cargas móveis. Então, nós vamos ver mais adiante o porquê dessa consideração. Para determinar a variação do campo elétrico, usamos a lei de Gauss. Então, a lei de Gauss sobre uma integral sobre um volume com densidade de concentração de carga ρ vai ser proporcional aqui ao campo elétrico que emana de uma esfera com uma determinada superfície que envolve essa carga. Então, o campo elétrico, nesse caso, seria a integral, aqui, usando a constante da permissividade do material, e aqui a densidade de carga ao longo do eixo x. Fazendo essa integral de menos infinito até x, nós vamos ter o campo elétrico naquela posição. Com a equação de Poisson, como a equação de Poisson é a equação diferencial correspondente à lei de Gauss, podemos também usá-la para obter o campo elétrico. Então, usando aqui Poisson, nós vamos ter que a derivada do campo elétrico, ela é igual a esta expressão. 1 sobre a permissividade vezes a concentração de carga naquela região. Então, sabendo que o campo elétrico é a derivada do potencial elétrico no espaço, temos que o potencial elétrico dentro da junção, ele é dado por uma tensão de junção menos a integral do campo elétrico ao longo do eixo x. Então vamos lá. Tendo aqui a nossa junção, essa aqui sendo a região de depressão, e região de depressão, como eu falei, é a região do espaço aqui dentro do eixo x, aonde nós não temos cargas. Por que cargas móveis? Por que isso? Quando nós colocamos as junções em contato, nós vamos ter o procedimento de difusão. Porque eu vou ter uma alta concentração de portadores do tipo N desse lado e uma alta concentração de portadores do tipo P desse outro lado. E o que vai acontecer aqui em torno dessa região central é que os portadores do tipo P vão tender a se mover para a região onde eles têm uma menor concentração. Desta forma, vão deixar aqui descoberto os íons aceitadores. Esses íons aceitadores, os átomos aceitadores, dopantes aceitadores, eles contribuem com uma lacuna para a rede cristalina. E o que acontece? Contribuindo com essa lacuna, eles vão herdar da rede cristalina uma carga negativa.
Então, a lacuna doada por estes átomos e quer dizer, a lacuna gerada por estes átomos e a carga que eles vão receber da rede cristalina vão se anular, deixando se eles estiverem nessa região de alta concentração, vão se anular e vai fazer a densidade de carga naquela região permanecer igual a zero. Nessa região, a carga móvel ela vai para o lado N e vai deixar aqui um átomo com uma carga positiva. Então você vai ter um íon fixo gerando uma carga negativa. E essa região aqui, onde eu não vou ter lacunas, por elas terem se movido para o outro lado, vai gerar uma região aqui de cargas negativas. Da mesma forma, os átomos doadores do lado N, que doam um elétron para a rede, vão herdar de presente uma lacuna. E quando esses elétrons se moverem para o lado P, vão deixar esses átomos com uma carga positiva descobertos aqui nessa região. Como esses átomos não podem se mover, eles acabam criando uma região de carga negativa e uma região de carga positiva, um efeito capacitivo, aonde vai ter uma tensão na direção oposta ao fluxo da corrente. E o que vai acontecer a partir do momento que o fluxo de difusão entrar em equilíbrio com o fluxo de arraste por conta do campo elétrico gerado pelos íons fixos da rede, aqui nessa região, então a região de depressão ela atinge o equilíbrio térmico e ela vai ter um determinado tamanho quando ela não tiver potencial. Quando eu tiver potencial aplicado, vai ser outra história. Eu vou modular o tamanho dessa região de depressão. Então, dentro dessa região de cargas negativas, eu vou ter uma concentração de carga basicamente constante, que vai ser, dentro dessa região, a concentração de carga vai ser a concentração de íons dopantes, que vai ser do tipo N, doadores, vezes a carga elétrica elementar. Como esses íons vão ter uma carga positiva, essa densidade de carga vai ser positiva. Do mesmo modo, na região P, eu vou ter uma concentração de carga e vai gerar uma densidade de carga dentro dessa região de depressão que vai ser negativa. O tamanho da região de depressão ele tem a ver com a concentração dos dopantes em ambos os lados. O lado que tiver a maior concentração vai ser o lado que vai ter a menor região de depressão. Esses modelos nós discutimos em aulas anteriores. E aqui o que vai acontecer? E, na verdade, nós vamos voltar a discutir um pouquinho ainda sobre essa questão do tamanho aqui da região de depressão. Aqui nós vamos voltar a este detalhe. Então, temos aqui a concentração de carga ou a densidade de carga do lado da região de depressão N e do lado da região de depressão P. Como a partir do limite da região de depressão, tanto para o lado N quanto para o lado P, as cargas móveis da rede cristalina se anulam com as cargas fixas, então a minha densidade de carga nessa região é nula. É claro que mesmo para uma região abrupta, eu tenho algumas variações aqui nas interfaces. Não vai diretamente para zero, mas esse modelo, o erro que a gente comete ao não considerar essa pequena variação, não considerar uma variação abrupta, ele é muito pequeno para a maioria das análises. Então, só mesmo se estivermos tentando fazer uma análise com altíssima precisão, precisamos considerar essas pequenas variações. E o que nós temos? A integral
da densidade de cargas vai me dar o campo elétrico. Ou, como está mostrado aqui, a derivada do campo elétrico vai me dar a densidade de cargas. A derivada, a integral do campo elétrico vai me dar a variação do potencial elétrico dentro dessa região de depressão. Então, eu tenho aqui o limite. Integrando essa função, eu vou ter a função do potencial elétrico ao longo do eixo x. Se eu considerar o potencial do lado n igual a zero, e partir aqui, desprezar essa tensão da junção, eu vou fazer a integral negativa dessa função, e aí o que nós vamos obter vai ser uma função onde ela começa aqui nessa região e vai até menos VBI abaixo aqui na região na região com dopante aceitadores. Se considerarmos VBI como sendo a referência do lado N, a integral no valor máximo aqui do outro lado vai tender a zero. Então, desse lado da junção eu vou ter um potencial nulo. E a diferença entre os dois lados vai ser exatamente VBI. A construção do diagrama de bandas. Então, dentro da junção, nós temos aqui o limite, a interface. Nessa interface, nós consideramos que o nível de Fermi, só verificar aqui, mas nessa interface é o ponto onde o nível de Fermi ele estaria zerado. Então, é exatamente aqui. Fora dessas regiões, nós temos aqui a região do lado P, onde a dopagem do material vai fazer com que o nível de Fermi fique mais próximo à banda de valência. E aqui desse outro lado nós vamos ter o lado N, e a dopagem do material vai fazer com que o nível de Fermi desse lado fique mais próximo à banda de condução. Nós temos que o semicondutor em equilíbrio térmico sem potencial externo aplicado, o nível de Fermi é o nível de referência. Então, ele não varia no espaço. Então, ao longo do espaço x, o nível de Fermi vai ser constante. E aí, a banda vai sofrer torções nos três outros níveis, tanto no nível de Fermi intrínseco, quanto na banda de condução e também na banda de valência. A diferença de energia entre a banda de condução aqui do lado P e a banda de condução do lado N vai ser Q vezes VBI, que vai ser proporcional ao potencial interno da junção. Da mesma forma, esse potencial interno pode ser calculado através da diferença de energia da banda de valência do lado P para o lado N. Aqui dentro, na região torcida, na região da banda torcida, é exatamente a nossa região de depressão. Então, nós temos que a derivada do potencial elétrico ela é diretamente proporcional à derivada da energia. Então, a única coisa que vai diferenciar o potencial elétrico da energia vai ser essa multiplicação pela carga elétrica elementar, onde nós temos aqui a unidade de eletrovolts e a unidade de VBI vai ser em volts. Nós temos que o campo elétrico é a derivada da energia, pode ser usada qualquer uma das três bandas para calcular o campo elétrico. A derivada do campo elétrico vai ser a densidade de cargas.
E a densidade de cargas vai ser a derivada segunda da energia pela distância, pelo espaço. Então, VBI ele vai ser a diferença de potencial entre os extremos das junções. Então, vai ser a diferença de potencial entre a energia de Fermi, a energia da banda de condução na região neutra do lado N e a energia da banda de condução da região neutra do lado P, ou de qualquer uma das três bandas que estamos falando aqui. Então, simplificando, a energia de Fermi intrínseco também tendendo a infinito, usando esse limite aqui como sendo a nossa referência para o mais infinito, menos a energia interna no menos infinito. Nós vamos ter aqui a nossa tensão VBI. Esse valor em energia dividido por Q. Cálculo do potencial interno da junção. Nós sabemos que o nível de Fermi do material é modelado por esta expressão, usando o nível de Fermi intrínseco e as características de carga do material ou do cristal, tanto do lado N quanto do lado P. Subtraindo esses dois níveis de energia, nós vamos chegar a esta expressão, onde o logaritmo dessa... Na verdade, esse logaritmo permanece. Nós vamos conseguir subtrair aqui o nível de Fermi do lado N e o nível de Fermi do lado P, que eles são equivalentes. E nós vamos ter aqui o nível de Fermi do lado N menos o nível de Fermi do lado P, que vai ser igual a Q vezes o potencial interno da junção. Então, eu tendo essa expressão, que vai ser igual a Q vezes VBI, isolando o VBI, eu vou ter o potencial interno da junção dado por Kt sobre Q, Ln da concentração de portadores majoritários do lado N e a concentração de portadores majoritários do lado P dividido por N ao quadrado, ou Nd sobre Na dividido por Ni ao quadrado. Deduz-se a mesma expressão da tensão interna da junção a partir da derivada do campo elétrico. Então, tendo aqui a concentração, não, isso aqui, a densidade de corrente dado pelo potencial aqui, pela corrente de arraste mais a corrente de difusão, como nessa situação onde a densidade de corrente é nula porque o material está em equilíbrio, nós podemos isolar o campo elétrico e fazer o cálculo do campo elétrico igual ao coeficiente de difusão pela mobilidade 1 sobre a derivada da concentração no espaço, que que pode ser substituído aqui por Kt sobre Q. Vamos ver aqui. Utilizando a relação de Einstein, nós vamos ver que a constante de difusão pela mobilidade vai ser igual a Kt sobre Q. E aí nós temos aqui o campo elétrico em função da variação da concentração de carga no espaço. Tendo esta expressão, a tensão sobre a junção pode ser obtida pela integração do campo elétrico sobre toda a região. Então, para encontrarmos a variação do potencial integrando esse campo elétrico, vamos ficar com esta integral. Então, esta integral sendo feita de menos infinito até mais infinito, vai nos dar o nosso potencial interno. Então, essa integral, ela é Ln de N, logaritmo de N.
integrado do menos infinito até o mais infinito. No menos infinito, o que eu tenho, quer dizer, no mais infinito, aqui nós temos n do menos infinito, o nosso menos infinito aqui, é o lado n, então vamos ver aqui, só para não cometer erro. Então vamos ter menos kt sobre q, ln do mais infinito, e aí nós vamos ter o potencial, que vai ser, deixa só eu dar uma verificada. Bem, então é isso mesmo, integrando do mais infinito, que eu vou ter a concentração de dopante do tipo P, até o menos infinito, onde eu vou ter a concentração de dopante do tipo N, eu vou ter a subtração do logaritmo de NP, eu vou ter logaritmo de NP menos logaritmo de NN. Quando eu fizer a operação do logaritmo, a subtração de logaritmo, que dá a divisão dos logaritmando do positivo sobre o negativo, eu vou ter essa expressão aqui, só que o sinal está invertido, porque seria NP sobre NN, só que invertendo o sinal, aqui daria positivo. Então tem esse errinho aí na expressão. Então, como nós temos do lado N a concentração de doadores e do lado P, considerando as dopagens muito altas, onde nós podemos fazer essa aproximação, nós vamos ter esta concentração. Na verdade, esta concentração vai ser a concentração de portadores. Ok. Então aqui, senhores, foi um erro meu. Então temos aqui a concentração de portadores majoritários do lado N, que vai ser N majoritário do lado N. Então, voltando aqui em cima para ficar melhor a explicação. Desse lado eu tenho material do tipo N. E aqui eu vou ter portadores majoritários do tipo N. Como a minha expressão é em função somente da concentração de elétrons, N, então no mais infinito, eu vou ter uma concentração, ele está considerando o mais infinito aqui do lado N, mas o menos infinito do lado N seria a concentração de portadores majoritários do lado N, menos o logaritmo neperiano da concentração de portadores minoritários do lado P, quando ele for para o menos infinito. A análise é esta aqui, o sinal continua trocado. Então, do lado N, a concentração de portadores majoritários é ND. E do lado P, a concentração de portadores minoritários, que no caso é portador do tipo N, vai ser NE ao quadrado sobre NA. Substituindo nesta expressão, então nós vamos ter ND sobre NI ao quadrado NA. O NA vai para cima, fica só NI ao quadrado aqui embaixo. O sinal é o sinal negativo, porque nessa expressão ele já tinha que ter trocado o sinal. A equação está com o sinal trocado aqui. O sinal vai ser esse aqui mesmo. Então, nós vamos ter que o potencial interno da junção vai ser dado pela tensão térmica aqui, Kt sobre Q, logaritmo neperiano da concentração de dopante do lado N, vezes a concentração de dopante do lado P, dividido por NI ao quadrado. Um exemplo numérico, considerando uma junção PN em silício a 300 Kelvin, com Na igual a 10 elevado a 15 e Nd também de 10 elevado a 15, calcule a tensão interna da junção. Então, temos essa expressão que nós acabamos de ver para o cálculo da junção. Basta substituirmos as concentrações e quando o material estiver com os dois lados iguais, nós vamos ter 0,6 volts de VBI.
O gráfico fica aqui, esse gráfico suave, e a região de depressão igual dos dois lados, porque a concentração é igual. Se eu tiver uma junção onde o lado N tem uma dopagem 100 vezes maior do que a do lado P, a do lado P tiver uma dopagem 100 vezes maior do que a do lado N, eu vou ter um potencial de 0,72 volts, e aí a barreira de potencial do lado P vai ser 100 vezes menor, aproximadamente, do que a barreira de potencial do lado N. Considerando agora ambos os lados no limite do nível de degenerescência. O que é esse limite de degenerescência? É quando o semicondutor ele é dopado de forma que o nível de Fermi fique a menos de 3 kT da região da banda de condução do lado N, ou se ele é dopado com dopante do tipo P, aonde o nível de Fermi do lado P fique a uma distância menor do que 3 kT da banda de valência. Nesta situação, nós vamos ter um potencial interno de junção da ordem de 43,8 kT, que é o tamanho total da região aqui da banda proibida, menos 6 kT, que vai ser a dopagem, que vai ser a dopagem que vai me dar 3 kT aqui embaixo e 3 kT aqui em cima. Então eu vou ter aqui que quando eles estiverem nessa condição, a diferença aqui a diferença entre esses níveis vai ser aproximadamente 37 kT. Nessa situação, eu tenho uma barreira de potencial aí de 0,96 eletrovольts, ou o meu VBI vai ser de 0,96 volts, quase 1 volt. Então aqui, ó, a banda proibida em kT vai ser esse valor. Então, tendo o VBI nesta condição, desta ordem de grandeza, eu calcularia, por exemplo, para exemplificar como ficaria a barreira de depressão, a região de depressão, está exemplificada aqui. Como eu iria determinar as dopagens? Basta eu substituir esse VBI aqui na expressão, considerar que eu quero um ND igual a NA, eu calculo a dopagem e construo aqui o meu modelo de bandas, tendo a região neutra e a região de depressão. Podem ver que ela fica bem fininha, porque como a dopagem é alta, a região de depressão ela vai ser bem pequena de ambos os lados. Esses gráficos, senhores, eu fiz tudo no Excel. Então, há alguns anos atrás eu fiz esse modelamento e aí eu consigo variar os gráficos, as regiões de depressão, modificando as dopagens ou as tensões das junções. Exemplo de aproximação. Diagrama de banda, distribuição de carga, campo elétrico e potencial elétrico. Então, nós temos aqui um material onde temos de um lado um material não dopado e do outro lado um material dopado tipo P. E a barreira a minha barreira de potencial variando de forma... Minha barreira de potencial não. A minha banda variando de forma linear. Numa variação linear como esta, o que acontece? Eu tenho uma concentração de carga constante
aqui dentro da minha região de depressão. Como eu tenho essa concentração de carga constante, o que acontece? Eu estou considerando o limite nesse ponto aqui. Como esse material não é dopado aqui, o que iria acontecer? A região de depressão desse lado é muito... seria maior, então o limite ele vai ser do lado P, porque do lado P nós não vamos ter região de depressão. Como o material não é dopado desse lado, a região de depressão ela fica totalmente do lado não dopado. E aí nós temos aqui uma situação hipotética, porque é bem difícil essa variação ser linear, a menos que houvesse uma dopagem muito bem calibrada para deixar essa região de depressão desse jeito. Mas o que acontece? Dentro dessa região de depressão, nós vamos ter cargas apenas positivas. Por quê? Por que nós vamos ter cargas positivas? Porque os portadores do tipo N, na verdade, essa barreira de potencial ela não é formada exatamente pela difusão de portadores. Ela é formada por uma situação hipotética, onde nós temos uma concentração de carga nessa região limitante e uma outra concentração de carga do tipo negativa nesse outro limite. Então, aqui dentro, necessariamente, nós não teríamos cargas. Só um impulso nessa região e um outro impulso em uma outra concentração de carga nessa região, gerando um campo elétrico constante dentro da região de depressão e uma variação no potencial linear aqui, no caso do potencial elétrico. Para esta concentração vai ser dado ainda pela derivada segunda aqui dessa função linear. Então, como essa função, a derivada dela, que é o próprio campo elétrico, ela vai ser uma constante, um degrau aqui e um outro degrau aqui, quando eu derivar pela segunda vez, a derivada de um degrau é um impulso. Então, eu tenho um impulso aqui positivo e um impulso negativo desse outro lado. E para calcular o potencial interno da junção, eu utilizo somente a diferença entre o potencial interno aqui do lado N, do lado neutro, e o potencial interno do lado P. Então, essa diferença de potencial aqui. Considerando que aqui é zero, minha referência, aqui do outro lado ele vai ter 15 kT. Então, substituindo 15 kT aqui, eu tenho o meu potencial desta junção hipotética. Até o momento, obtivemos uma análise qualitativa geral da eletrostática da junção, porém, em termos quantitativos, conseguimos apenas uma solução para a tensão interna da junção. Faltam soluções quantitativas para as distribuições do potencial elétrico, do campo elétrico, da densidade de cargas e os valores de XP e XN, que foi o que eu falei para vocês que nós iríamos calcular ainda. Falei que tínhamos calculado antes, mas na verdade vamos calcular agora. Ou seja, as dimensões da região de depressão. Empregamos a aproximação chamada de depressão. Então, esta aproximação assume as seguintes hipóteses. Primeira, a região de depressão tem limites abruptos. Então, limites abruptos em Xn e limite abrupto em Xp. Então, isso aqui não tem validade nessa aproximação por depressão. Em X menor do que Xn, ou seja, aqui para essa região,
a concentração de carga é nula. Quer dizer, x. Tá. Então, quando x for maior do que xn, ele vai ser menor do que zero. Eu estou analisando isso aqui, na verdade. X menor do que menos xn vale a concentração de portadores majoritários, que é elétrons, vai ser igual a ND, que é a concentração de dopantes, e a concentração de carga, ou a densidade de cargas, vai ser nula. Em X maior do que zero, nessa região, e menor do que Xn, ou seja, aqui dentro, ND, a concentração de doadores, vai ser muito maior do que a concentração de lacunas e também de elétrons, resultando numa densidade de carga igual a ND vezes Q. A mesma coisa vai acontecer dentro dessa regiãozinha aqui, que é o que está dizendo aqui na hipótese D. E na hipótese E, para x maior do que xp, nós vamos ter a densidade de carga igual a zero. Então, essas são as condições de contorno para a aproximação de depressão. A partir das hipóteses acima, podemos escrever a equação de Poisson nas diferentes regiões. Então, temos aqui a derivada do campo elétrico em x vai ser igual a Q vezes ND sobre S dentro dessa região. Dentro da região do tipo P vai ser dado por esta expressão. E fora dessas regiões, dentro dessa e dentro dessa, vai ser nulo a variação do campo elétrico. Então, nós só vamos ter variação do campo elétrico dentro dessas regiões. E vamos considerar essa variação abrupta. Então, a variação de carga vai ser um degrau aqui. Vai ser na forma de um degrau aqui também. E a variação do campo elétrico vai ser linear. A variação de VBI vai ser uma função quadrática. Cálculo do campo elétrico. Então, desenvolvendo essa expressão e fazendo a integral em função de dE, pegando dE dx passando para cá, nós vamos ter que o campo elétrico vai ser dado pela posição x, onde eu estou dentro da junção, dentro dessa região aqui. X menos xn vezes essa carga, vezes a densidade de carga. Dentro do lado P vai ser a mesma coisa, só que vai ser x menos xp, que vai valer aqui dentro dessa região. Aqui. Para x igual a zero, nós vamos ter que o potencial elétrico calculado aqui nessa região vai ser igual ao campo elétrico calculado nessa região. Então, eles podem ser igualados. Como nós podemos igualar o campo elétrico, nós vamos chegar à expressão que modula o tamanho da região de depressão pela concentração de carga em cada um dos lados. Então, a partir daqui, nós podemos calcular o xn se nós tivermos xp ou xp se tivermos xn. E, é claro, as concentrações. O total de carga negativa do lado P da região de depressão é igual ao total de cargas positivas do lado N da região de depressão. Cálculo do potencial elétrico. Então, tendo a expressão aqui do campo elétrico, podemos calcular o potencial elétrico. Então, nós já sabemos que VBI vai ser uma constante e precisamos calcular a integral do campo elétrico. Calculando aqui, sabemos que
a derivada do potencial elétrico é dado pelo próprio campo elétrico, e fazendo a integral da derivada de dV, nós vamos ter essa expressão aonde nós temos o campo elétrico, o potencial elétrico sendo uma função quadrática do espaço. Isso aqui valendo dentro dessa região. A mesma expressão, ou expressão similar, nós podemos utilizar para cálculo do potencial elétrico na região do tipo P. Então, vamos ter, no limite, também os potenciais se igualando. Neste ponto, temos a distribuição de densidade de carga do campo elétrico e do potencial elétrico ao longo da junção PN em equilíbrio. Então, tomando aqui, no limite aqui, na interface, o potencial elétrico sendo igual dos dois lados, sabendo que esta expressão veio lá da equivalência entre os campos elétricos também nessa interface, nós conseguimos determinar o tamanho da região de depressão, a profundidade da região de depressão do lado N e também do lado P, em função das concentrações de dopantes em cada um dos lados. E conseguimos também esse parâmetro, que é a largura total da junção, que é a soma das duas profundidades, dado por esta expressão, onde essa operação, que é uma operação do paralelo de dois resistores, que pode ser utilizada aqui. Quando nós colocamos paralelo, nós estamos dizendo que é ND vezes NA dividido por ND mais NA. Então, ND vezes NA dividido por ND mais NA, que pode vir aqui para cima, nessa expressão. Então, temos este modelo para calcular a profundidade da junção. Exemplo numérico, dado a junção PN abrupta em SI a 300 Kelvin, NA igual a 10 elevado a 16, ND 10 elevado a 15, sendo KT 26 mA, 26 mA, NI 10 elevado a 10, e a permissividade aqui do silício igual a 1.045 picofarad por centímetro. Temos que calcular VBI, XN, XP e W. Então, usando a expressão de VBI, substituindo as concentrações, temos que esta região de depressão, que esse potencial da região de depressão da junção nessas condições, vai ser 0,66 volts. Aqui nós temos o perfil da região de depressão, feito aqui pelo modelo que eu criei no Excel. Temos o XN, que é a profundidade da região de depressão do lado N, que é desse lado aqui, ó. Ela vai ser 0,8846 micrômetros. Então, essa profundidade é em micrômetros. Por que ela é grande em relação à outra? Porque aqui o lado N é menos dopado, 10 vezes menos dopado. No caso da profundidade da região de depressão do lado P, ele vai ser basicamente 10 vezes menor do que a primeira. Então, 1/10 da profundidade da região do lado N. E a largura da região de depressão completa, a soma das duas medidas vai dar aqui aproximadamente 0,97 micrômetros. São valores pequenos para para as coisas que usamos diariamente, mas aqui falando de semicondutores, isso aqui é algo monstruoso. Então, assim, quando nós falamos que usamos transistores MOS de 0,35 micrômetro,
O transistor inteiro é quase um terço de toda essa região de depressão desse diodo aqui. Então, é para, assim, só tendo uma ideia, 0,35 micrômetros. Nós teríamos, para fazermos uma junção ali, nós teríamos que dopar o material com dopagens acima de 10 elevado a 16. Então, nós dopando os dois lados em 0,16, nós estaríamos no limite. Então, assim, só para ter uma ideia de relação de tamanho aqui, quando nós falamos, nós pensamos aqui, opa, 0,1 micrômetro. Mas, em termos de dispositivos, isso aqui dá para fazer uns 3 ou 4 dispositivos conectados em linha nas tecnologias mais modernas, ou às vezes até mesmo uma carreira maior de dispositivos só numa linha de 1 micrômetro, senhores, com tecnologias 0,14 nanômetros, 0,14 nanômetros. Então aí é uma distância gigantesca aqui, falando em termos de tecnologia de semicondutores. Exemplo numérico. Desenhe os diagramas de banda em unidades de kT, de densidade de cargas, de campo elétrico e de potencial elétrico de uma junção P mais N em equilíbrio com Na 5 vezes 10 elevado a 17 e Nd 5 10 elevado a 15. Considere kT 26 mA e Ni 10 elevado a 10 átomos por centímetros cúbicos. Calculando o VBI pelos valores dados, vamos ter 0,8 volts. A diferença entre o potencial de Fermi e o potencial intrínseco, aqui pelos dados, 13,12 kT. A diferença entre o potencial de Fermi, aqui do lado P, e o potencial intrínseco, 17,73 kT. Se nós levarmos em consideração 20 kT aqui para baixo, esse material aqui ele está degenerado aqui desse lado. Ele não estaria degenerado aqui, mas estaria degenerado embaixo. Quer ver? Vamos só voltar aqui nesta expressão aqui, ó, 43 kT. Então, 43 kT, eu vou ter a distância total. Se eu dividir isso por 2, eu vou ter 21,5. 21,5 kT. Então, voltando aqui a este problema, 21,5 kT menos 3 kT, eu vou ter 18 kT. Então, esse material bateu essa dopagem aqui desse lado não está degenerado, mas ele bateu na porta da degenerescência. Ele precisaria 18,5, ele está próximo ao limite de degenerescência. Do lado N, que é o lado menos dopado, o material vai ter uma barreira, uma profundidade da região de depressão de 0,45 micrômetros, e do lado P vai ser 100 vezes menor, porque a dopagem é 100 vezes maior. Então, isso é jogar nos modelos que nós vamos ter esses valores aqui. Então, o potencial elétrico, o campo elétrico no limite, aqui no centro da região de depressão, no centro de massa, no centro de carga, porque aqui o centro dela seria aqui dentro da região N, mas o centro de carga é aqui na interface, continua sendo na interface sempre. Então nós vamos ter aqui um campo elétrico de 7,8 10 elevado a 4 volts por centímetro negativo. E neste ponto nós vamos ter uma tensão
igual uma tensão nesse centro aí de 0,8 volts. Então a tensão vai ser bem baixinha aqui. A menos que a referência fosse considerada desse lado, mas não está sendo. E aqui o exemplo numérico, continuando esse problema, nós vamos ter aqui o potencial interno, o nível de Fermi do lado N, o nível de Fermi do lado P, a profundidade da região de depressão, então, que é justamente essa distância aqui, do lado N, do lado P, aqui está fora de escala. Não daria para desenhar, não daria para representar o lado, a região de depressão do lado P numa escala que é visual, se nós estivéssemos trabalhando realmente com uma escala 100 vezes menor, então aqui está fora de escala. O campo elétrico central é esse aqui. E o potencial nesse ponto, ó, o potencial vem de zero, considerando como referência o lado P. Então vem de zero, aqui ele só vai ter 0,08 milivolts. E vai chegar lá do outro lado a 802 milivolts. Então temos essa análise aí da junção, considerando as hipóteses de depressão, aquelas 5 hipóteses. Então, considerando a aproximação por depressão, assumindo essas 5 hipóteses, temos esse modelo onde nós podemos determinar os valores, os limites e determinar aproximadamente os valores de campo elétrico, tensão e carga dentro da região de depressão do semicondutor. Então, senhores, eu vou ficar por aqui na aula de hoje. Na próxima aula nós continuamos aqui a análise de junções, agora com polarização, e aí nós vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.